Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Talvez a coisa mais importante é que nós somos filhos de espíritas. Nascemos no lar espírita. E muitos que se tornaram espírita ao longo da vida, nós já nascemos no lar espírita. Então isso de alguma maneira muda um pouquinho a forma de pensar. Mas hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do usual. Eu tenho um hábito de conversar com a plateia porque sou professora. Então eu sempre converso muito com o pessoal, até porque de noite dá sono. E hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Numa palestra, normalmente, vocês apenas escutam o que o orador diz. E eu sempre procurei ter uma interação com o público. Eu gostaria de contar hoje com a imaginação do Senhor. Vamos imaginar que não estamos numa casa espírita, que nós estamos num hotel de categoria internacional, participando de um congresso de medicina. Então, todos aqui presentes são autoridades médicas de diversos países e vieram participar de um congresso de medicina. O objetivo desse congresso é analisar uma nova doença. Toda vez que se analisa uma doença nova, se leva em consideração 5 aspectos principais. O primeiro passo é descobrir qual o agente causador da doença. Quem é que causa a doença? Ou, em termos médicos, quem é o agente etiológico? Uma vez identificado o causador, o segundo passo para se estudar uma doença é identificar a fonte de contaminação. Onde é que nós encontramos a doença em questão? Onde ela aparece? Terceiro aspecto: de que forma nós pegamos a doença? Identificado o agente e a fonte, como é que nós pegamos a doença? Basta entrar em contato? É necessário algum mecanismo? É um mosquito? Qual é a forma que nós adquirimos essa doença? Identificado o agente, a fonte e a forma, o próximo passo é definir quais os sinais e sintomas da doença. Como a doença aparece, como se desenvolve, como é que nós sabemos que estamos com a doença. E o quinto e mais importante aspecto de todos, qual é o tratamento da doença? Tem remédio? Como é que nós evitamos a doença? Uma vez que adquirimos, como é que nós tratamos? E principalmente uma coisa chamada profilaxia. Como a gente evita pegar a doença? Então, todas as doenças existentes são estudadas nesses 5 aspectos principais: agente causador, fonte de contaminação, forma de contaminação, sinais e sintomas e tratamento adequado. Então, a doença que nós viemos estudar, vamos estudar nesses 5 aspectos. Mas, como se faz também? A gente procura agrupar as doenças entre famílias. A que família pertence essa doença? É uma virose? É uma doença infecciosa? É uma doença degenerativa? Que tipo de doença nós tratamos? E quando a gente descobre a que família pertence, o primeiro passo é encontrar uma doença parecida, da mesma família, para a gente comparar. Em que a doença nova é parecida ou diferente de uma doença que nós já conhecemos. E a doença que viemos estudar, pertence à família das parasitose. O que é uma parasitose? Primeiro definir o que é um parasita. Parasita é um ser que, não sendo capaz de produzir o seu próprio alimento, ele usufrui do trabalho alheio. Então, toda pessoa que se alimenta de outra pessoa sem trabalhar, nós chamamos de parasita. Então, parasita é um ser que não produz, que vive às custas de outra pessoa. Então, a doença que nós viemos estudar é uma parasitose. E para a gente estudar essa doença, a gente escolheu uma doença já conhecida para servir de termo de comparação. E a doença conhecida chama-se amebíase. A amebíase é uma parasitose intestinal, bastante comum no Brasil, que todos já conhecem.
E a gente vai analisar os 5 aspectos principais para comparar com a doença nova. Então vamos lá, amebíase. Quais são os 5 aspectos da amebíase? Primeiro, quem é o agente causador da amebíase? Quem é o agente etiológico da amebíase? É a ameba. A ameba parece um ovo estrelado. Ela não tem uma forma definida. Então já identificamos o primeiro. Já sabemos quem causa a amebíase. A ameba. Vamos então para o segundo aspecto. Qual a fonte de contaminação da amebíase? Onde é que nós encontramos a amebíase? A ameba, ela habita as águas poluídas ou águas contaminadas. Então, já sabemos a localização da ameba. Vamos então para o terceiro aspecto. Já sabemos o agente, já sabemos a fonte. De que forma nós pegamos a amebíase? Basta entrar em contato com a água contaminada para pegarmos a doença? No caso da ameba, não. Muita doença a gente pega sim, mas não a amebíase. Não basta entrar em contato com a água contaminada para adquirirmos a doença. Existe um mecanismo de contaminação. É necessário que a ameba entre em contato com o nosso meio interno. Então não basta entrar em contato com a água. É necessário ingerir a água contaminada ou alimentos crus que tenham sido regados com essa água contaminada. Então já identificamos 3 aspectos: o agente etiológico, a fonte e a forma. Mas tem um detalhe interessante: toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Sim ou não? Depende. Não é todo mundo. Alguns. Mas por que alguns e não todos? O que faz com que alguns sejam mais suscetíveis do que outros? Uma coisa chamada sistema imunológico. Todos nós temos um sistema imunológico, que é composto de células e substâncias que tem por objetivo defender o organismo de qualquer tipo de invasão. E esse sistema imunológico é responsável pela manutenção da nossa saúde. Bom, mas o que faz com que o sistema imunológico de algumas pessoas seja mais competente que o de outras pessoas? A Organização Mundial da Saúde tem estudado isso durante muito tempo. Por que algumas pessoas são mais fortes do que outras pessoas? E viu-se que um dos fatores é a família, é a genética. Se seus pais são fortes, há uma grande probabilidade que você herde esta resistência. Então, é uma questão genética. Mas não é só. É também uma questão física. Alimentação, salubridade. Então, se você se nutre bem, se você consome os alimentos necessários, teoricamente, você é mais forte do que aquele que não se alimenta tão bem. Então, é um fator genético, é um fator físico, porém, durante uma pesquisa, eles verificaram um fenômeno muito interessante. Altos executivos de Wall Street, a rua mais cara dos Estados Unidos, pessoas, executivos, eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves do que populações de baixa renda. Pessoas que não tinham uma boa nutrição. Por quê? Porque homens ricos, privilegiados do ponto de vista físico, saudáveis aparentemente, eram mais fáceis de se contaminar com doenças respiratórias graves do que populações pobres que não se alimentavam bem. Então eles verificaram que a saúde não é apenas um fator físico, é também um fator mental. A segunda coisa que afeta diretamente o nosso sistema imunológico é a nossa saúde mental, o estresse. Pessoas que sofrem de estresse diminuem a eficácia do seu sistema imunológico em até 73%, tornando-se então mais suscetíveis de infecções respiratórias graves do que pessoas que não se alimentam tão bem. Então a saúde não é apenas um fator físico, é também um fator mental. Mas não é só isso. Algumas coisas interessantes também acontecem. Existem pessoas que têm um contato íntimo, constante
com determinadas doenças altamente contaminantes e não pegam nada. Enquanto outras pessoas que nunca na vida viram um leproso, por exemplo, de repente aparecem com o mal de Hansen. Por quê? Sendo que o mal de Hansen, a lepra, ele é um bacilo preguiçoso, que requer uma convivência muito grande. Nem assim essas pessoas pegam. Enquanto outras pessoas que nunca na vida viram um leproso, de repente aparecem com a doença. Por quê? Por que algumas pessoas pegam tão facilmente e outras não? O que faz isso? Só o sistema imunológico não explica. Então nós podemos acrescentar um terceiro fator à saúde, um fator espiritual. Existem pessoas que têm uma atração fatal por certas doenças. Basta alguém dar um espirro que ela pega. Não é o mais de perto, é o que tem maior atração. Então podemos dizer que a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Se você for saudável física, mental e espiritualmente, você é virtualmente invulnerável até a veneno de cobra. Como provou Paulo de Tarso ao ser picado por uma serpente e não acontecer nada. Então a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Mas a gente não veio falar de saúde, a gente veio falar de doença. Então vamos voltar para a doença. Então identificamos 3 aspectos da amebíase: o agente causador, a fonte de contaminação, a forma de contaminação. Muito bem, então digamos que você ingeriu águas contaminadas ou alimentos que tenham sido mergulhados nas águas contaminadas. E o seu sistema imunológico não é tão competente assim. Vamos então ao 4º aspecto. Quais os sinais e sintomas da amebíase? Como é que ela aparece, como ela se desenvolve? Primeiro passo. A ameba se localiza no intestino grosso e passa a se alimentar dos restos do bolo alimentar. Não causa muitos sintomas. Uma constipação, uma dorzinha de barriga, e sempre tem alguém que sugere: toma chá de sene, chá de louro, chá de rim, e sempre tem um chá, né? Toma um chazinho que você melhora. E você toma. E realmente melhora. Porque nesse primeiro momento a ameba só fica ali se alimentando dos restos. Porém, a ameba sabe que tem um lugar onde ela terá alimentos, águas, sais minerais, tudo o que ela precisa para se desenvolver sem esforço. Lembre-se, é um parasita. Então, ela se fixa na parede intestinal e começa a produzir umas substâncias chamadas enzimas proteolíticas, que nada mais são que substâncias corrosivas, que têm por objetivo romper a parede intestinal. Quando a ameba se fixa aí, os sintomas aparecem. Dores localizadas, que ficam intermitentes todo o tempo, ficam ali pulsando. E você pode tomar o chá que quiser, que a dor não passa. Bom, eu tenho uma receita: mistura Tilenol com chá e faz isso e faz aquilo, e sempre alguém tem uma receita boa. E depois de algum tempo, essa dor passa também. Porque a ameba não fica ali. Ela rompe a parede intestinal, atravessa o intestino e chega na corrente sanguínea. E quando ela chega ali, os sintomas abdominais passam. E você tem novos sintomas. Febre. Algumas pessoas mais sensíveis podem parecer uma alergia. E a ameba então começa a viajar na corrente sanguínea. E ela vai se localizar em 2 tecidos nobres do corpo físico. Um deles é o fígado e o outro é o cérebro. E lá ela começa a crescer. E dá origem a uma doença nova chamada ameboma, ou tumor de ameba, que infelizmente mata centenas de crianças no Brasil. Centenas de crianças no Brasil morrem de tumor de ameba. Então, uma doença mortal? Mas como? É porque ela chega no cérebro e começa a crescer. É um tumor cerebral. E qual o tratamento?
O único tratamento que existe é uma cirurgia para retirar o tumor. O problema é que a ameba se localiza nas partes baixas do cérebro, onde é difícil de acessar. Nessa área, 50% das pessoas morrem sem tratamento. Sobra então 50% de chance de sobrevivência. Dessas, metade realmente sobrevive, mas ficam cegas, paraplégicas, vegetais, porque as lesões cerebrais são muito grandes. E elas podem até sobreviver, mas não sem sequelas neurológicas irreversíveis. Sobra então 25% de chance de sobrevivência das crianças portadoras do tumor de ameba. Porém, estamos no Brasil. E para você marcar uma tomografia, tem uma espera de quanto tempo? Acho que aqui em São Paulo é melhor do que no Rio de Janeiro, né? No Rio, uns 6 meses. Até lá já morreu. Aqui é quanto tempo? Dizem que São Paulo é melhor. 6 meses. Então, até você fazer o exame e marcar a cirurgia, já morreu. Então, cai para 5% as chances de sobrevivência de uma criança portadora de tumor de ameba. Então, morre muita gente? Morre muita gente. Bom, então é uma doença perigosa? É, uma doença perigosa, que mata. E mata muito. Centenas de crianças no Brasil é muita coisa. Bom, quinto aspecto. Tem remédio para isso? Para o ameboma, só a cirurgia. Mas tem como evitar? Tem, a gente já conhece a ameba. Sabe onde ela vive, sabe como se desenvolve, sabe o que ela causa. Tem tratamento? Tem. Como é que a gente evita a amebíase? Simples. Basta ferver a água antes de beber ou mergulhar os alimentos crus em água e vinagre por 5 minutos. Só. A ameba é muito sensível. Se você mergulhar por 5 minutos, ela morre. E você nunca vai ter ameba. Só isso, só. Ferver a água antes de beber e mergulhar os alimentos crus em água e vinagre por 5 minutos. Só isso, só. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil? Sim. Morrem de quê mesmo? De ameba? Não. Morrem de ignorância. Porque a gente ignora essas simples providências de higiene e por isso as pessoas pegam a doença. Então, se você tomar o cuidado de beber água potável, ferver, e nos alimentos crus higienizá-los bem, você nunca vai ter ameba. Mas é só isso. E mesmo sabendo disso, centenas de crianças morrem no Brasil? Sim, porque os pais ignoram essas medidas de higiene. E por isso as crianças morrem. Bom, mas e se você pegou? Então isso é doença de pobre, né? Não necessariamente. Muitas madames também pegam, principalmente madames gordinhas que gostariam de emagrecer. Por quê? Porque uma madame gordinha, quando quer emagrecer, ela vai onde? Num restaurante chique. E no restaurante chique ela come o quê? Salada. Né? Porque se você comer salada, você emagrece. Então ela come uma salada. Mas o problema é, quem foi que preparou a salada? Tinha medidas de higiene? Se não tinha, ela pode pegar a ameba? Pode. E pega a ameba. E aí, se você pegou, o que você faz? É uma doença que mata? Tem tratamento? Tem. Basta você ir no posto de saúde e recebe grátis uma cartela com 10 comprimidos. Um de manhã, um à noite, 5 dias e você está livre da ameba. E olha só, como a minha medicina está um pouco atrasada, não era a minha área, eu estava fazendo essa palestra recentemente e um médico disse assim, não precisa mais de 5 dias. É uma dose só. Uma dose. E você fica curado da velhice. Uma única dose e você fica curado? É, só isso. E quanto custa? Nada, é grátis. Você vai no posto e eles te dão grátis. Bom, mas eu não quero grátis, eu quero pagar.
Então você vai na farmácia e compra uma dose única que custa R$ 5,90. Foi o que eu perguntei na última vez. Só isso, R$ 5,90 e você está livre da ameba. Então, se quiser pagar, R$ 5,90 e você está livre da ameba. Só isso, só. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil. Mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil. Morrem de quê mesmo? Ignorância. Mas se você deixou passar isso e a ameba chega no cérebro, aí não tem mais jeito. Só a cirurgia.